Neste vídeo eu vou trazer uma opinião aqui para vocês, uma reflexão sobre o momento em que o Santos está entrando, que é o período eleitoral, e sobre tudo o que é dito pelas partes envolvidas para que o torcedor seja convencido de que tal candidato é a melhor opção. E eu tenho dito aqui no canal e em algumas lives que eu participo com alguns companheiros que essa talvez seja a eleição em que a gente mais vai precisar cobrar dos dirigentes posturas, porque nós fomos enganados seguidas vezes. Nós demos voto de confiança para os últimos presidentes que passaram pelo Santos e nos decepcionamos com todos eles. A gente não deu voto de confiança para o Odílio Rodrigues, a gente deu voto de confiança para o Luiz Álvaro. É que o Odílio Rodrigues acabou caindo no colo dele, infelizmente, pelos problemas de saúde do Luiz Álvaro, a presidência do Santos. Ele fez uma péssima gestão. A derrocada do Santos começou na gestão do Odílio Rodrigues. Na do Modesto piorou mais ainda, né? Isso só não ficou mais claro porque ainda o Modesto foi o último presidente a conquistar títulos pelo Santos. Do Pérez e do Rueda eu não preciso nem dizer, né? Não preciso nem dizer. O Pérez bateu na trave em termos de título e o Rueda bate na trave em relação a rebaixamento, né? Gestão péssima em termos esportivos. Pode ter outros méritos, pode ter outras situações que o tempo vai se encarregar de dizer, olha, isso aqui foi bom, mas hoje o carro-chefe, que é o futebol, tá de qualquer jeito. E aí, chegando no período da eleição, com o torcedor fragilizado, com o associado fragilizado, começam as ideias que muitas vezes podem ser boas, mas talvez não sejam tão execuíveis, talvez não sejam tão fáceis de serem colocadas em prática. Eu quero acreditar muito nos candidatos e nos pré-candidatos que tenham um projeto de pé no chão, que a grande virada que o Santos deu em termos de mudança foi quando teve um pé no chão lá atrás com o Samir Abdurraqui, que prospectou jogadores, vendeu, arrecadou dinheiro, melhorou a estrutura do clube, só não foi campeão de um título importante porque não deixaram, mas depois ganhou 2 títulos e deixou a semente para 2002, que foi o Diego e o Robinho, né? Foram estes jogadores, principalmente outros que chegaram naquele momento. E depois que o Marcelo Teixeira, claro, fez o trabalho dele, trouxe aí o Elano, trouxe o Renato, enfim. Então, meus caros, quando surgem certas notícias, a gente precisa analisar com muita calma. Foi por isso que eu não falei ato contínuo sobre a informação que eu não desacredito da procura do Marcelo Teixeira pelo Neymar. Não desacredito porque sei da relação do Marcelo Teixeira com o Neymar pai e sei da seriedade de quem deu a notícia. No caso, o Lucas Mussetti e a Gabriela Brino do UOL. Se não fossem eles que tivessem dado a notícia, se tivesse sido um desses perfis mequetrefes no Twitter, no Instagram e tal, eu não acreditaria de forma alguma. Mas como foram eles, eu acredito. Mas a gente precisa entender que a notícia vem, a gente pode acreditar e a gente precisa contextualizar e a gente precisa ficar atento para os detalhes. Porque o Marcelo Teixeira procurar o pai do Neymar não quer dizer que o Neymar vai desembarcar aqui em janeiro. Porque entre ter vontade e concretizar um negócio desse existe uma distância absurda. E o torcedor do Santos já teve perfil no Twitter hoje que passou o dia inteiro postando foto do Neymar, né? E 24 horas depois, a notícia também do portal UOL é de que o Neymar tem um acerto com o Barcelona para voltar para lá, inclusive de graça, o que talvez não renda nada para o Santos, porque rescisão, o jogador vai livre, né, não tem uma transferência paga, aí o Santos não vai ganhar nada com esse negócio. Então eu vou falar sobre isso, sobre algumas outras coisas que eu tenho ouvido nas últimas horas e visto, e eu quero deixar claro aqui para que ninguém se sinta ofendido, porque vai ser uma análise de situação, de momento, e não é contra a iniciativa do candidato XYZ, não é isso.
é porque a gente precisa entender que na campanha tudo vale, inclusive boas ideias que podem ser executadas ou não. E o torcedor tem que ter o filtro, porque ele vai ser seduzido pela ideia incrível? Vai, mas ele tem que ter a consciência de cobrar aquilo que é urgente, aquilo que é emergente. Ele precisa cobrar do próximo presidente como ele vai montar um time forte. E sem deixar o clube à beira de um colapso financeiro como já aconteceu, né? É sobre isso que eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, unitá.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, pode retirar em loco lá com o Marcão, ou então solicitar o delivery, a comodidade de receber na sua casa. Dizendo que viu aqui no Canal 10, inclusive, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. E se você chega agora aqui ao Canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Pode compartilhar também os links dos nossos vídeos aqui no seu grupo de WhatsApp e na sua rede social. Bom, são 3 tópicos que eu vou abordar neste vídeo. Neymar, pai, em reunião com Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira, que todo mundo jura de pé junto que vai ser candidato. A proposta do candidato Ricardo Agostinho, que esse sim é o único que está oficialmente candidato, de ter uma SAF do Santos, chamada Santos World Football. Ele divulgou esse vídeo, né? No Twitter, por exemplo, está com 231 mil visualizações no momento que eu gravo esse vídeo. E eu vou também falar sobre algo que me parece que está sendo feito por quem está no comando do clube hoje, apesar de eu achar que o Andrés Ueda não tem a menor condição de ser candidato à presidência, mas ele tem um grupo político. Ele faz parte de um grupo político que certamente vai indicar alguém. Que casa com a notícia de que na semana que vem vai ter um grande anúncio sobre a Vila Belmiro, né? Que teriam mudanças, que um outro detalhe vai ser retirado ainda do projeto. Teve aquela conversa toda para que a W Torre não deixasse de repassar dinheiro de shows para o Santos, como aconteceu com o Palmeiras. Então, cada um tem isso que a gente está falando de situação e de 2 possíveis candidatos que estão na corrida, digamos assim. Então, vamos lá, analisar com muita tranquilidade, com muito respeito, com muito critério essas situações. Primeira delas, o Neymar, né? Matéria do UOL. Da noite desta quinta-feira. Foi às 9h17 da noite de quinta-feira. Marcelo Teixeira se reúne com o pai de Neymar para discutir retorno ao Santos. Repito, matéria do Lucas Mussetti, da Gabriela Brino. Ex-presidente do Santos, Marcelo Teixeira, se encontrou com o Neymar, pai, para conversar sobre a possibilidade de o craque voltar para o Peixe. O UOL apurou que Marcelo Teixeira foi com Marcelo Teixeira filho ao escritório de Neymar, pai, em Santos. Procurados, Marcelo e Neymar não responderam aos contatos da reportagem. Marcelo Teixeira, ciente das notícias sobre a possibilidade de Neymar sair do PSG, pediu para falar com o Neymar pai pela chance do menino da Vila retornar em 2024. O futuro do atacante de 31 anos ainda está indefinido. Marcelo esteve em reunião do Conselho Consultivo do Santos na última segunda-feira para tentar ajudar o atual presidente Andrés Ueda a espantar a crise que coloca o time na zona de rebaixamento. O Conselho Consultivo é formado por ex-presidentes do clube e do Conselho Deliberativo. Aliás, eu não entendi por que o Paulo Schiff não foi convidado para esta reunião, porque ele foi presidente do Conselho Deliberativo. Enfim. Marcelo, que deve disputar as eleições deste ano, aproveitou seu bom relacionamento com o Neymar pai para discutir a possibilidade do retorno. O ex-presidente ouviu que Neymar voltará a jogar no Santos em breve. E isso, só vou fazer um parênteses aqui, eu imagino que vai acontecer porque a reaproximação do Neymar com o Santos, a vinda dele aqui recentemente, né? O collab que as contas em rede social fizeram juntas, isso me parece claro,
que o Neymar poderá jogar no Santos. Mas não tenho dúvida que quando o Neymar disser assim, estou voltando para o Brasil, Palmeiras, Flamengo e outros vão tentar atravessar de tudo quanto é jeito. Aqui, basicamente, muito mais do que a capacidade do Santos em trazer o Neymar para que ele volte a vestir a camisa do Santos, vai passar pela vontade dele. E eu acho que o Marcelo Teixeira foi perguntar nessa reunião, que eu acredito que ela aconteceu, qual é a vontade do Neymar. Ele quer voltar para o Brasil em 2024? Para o mundo árabe, eu duvido que ele vá. Duvido que o Neymar vá para a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, até pela forma como estas nações, as pessoas que vivem nestes países se comportam. Eu acho que o Neymar, o extracampo dele, teria muito problema vivendo por lá. Ele teria qual outra alternativa? Os Estados Unidos, que é um campeonato de um nível que, para um cara que tem 31 anos, é muito cedo para ele jogar lá. O Messi é outra história, né? Mas para ele, eu acho muito ruim. Eu ainda acho que o Neymar teria a capacidade de ir ficando na Europa de tentar brigar por melhor do mundo. O problema é que ninguém quer o Neymar lá. Fora o Barcelona, a não ser o Barcelona onde ele tem história. O Chelsea não quis, o Manchester City não quis, né? Acho que talvez times com menor capacidade de investimento, se batesse na porta hoje do Milan, por exemplo, da Inter, talvez ele jogasse lá, da Juventus, dos italianos, né? Mas desses da Premier League, por exemplo, o Real Madrid, que já quis ele no passado, nem esboçou, né, tentativa de levá-lo. Então tem o Barcelona. Então eu acho que se houver juridicamente e economicamente a possibilidade de ele ir para o Barcelona, que aliás é a notícia do UOL desta sexta-feira, né, é capaz que ele vá realmente para o Barcelona. Agora, se der qualquer rolo lá com o fair play financeiro e tal, quem sabe? O grande problema é que o Neymar não vai ficar sem jogar até dezembro. E ele não vai assinar contrato com nenhum clube na Europa de 6 meses, de 4, 5 meses. Não vai. A não ser que ele vá realmente para a Arábia por um ano e volte em julho do ano que vem, na janela, em junho do ano que vem, ou nos Estados Unidos a mesma coisa, dê uma passadinha no mercado desse, segure a emoção nesse período e depois volte na metade do ano que vem. Porque também não acredito que nenhum clube desse vá topar ter o Neymar por 6 meses. Mas enfim, completando aqui a notícia. A prioridade do atacante no Brasil é do Peixe. A prioridade. Prioridade é diferente e aí as pessoas têm que interpretar o texto. Prioridade. Se o Santos não chegar num acordo com o Neymar para as condições necessárias para que ele volte, ele não vai vir para cá, né? A gente precisa, e o título desse vídeo da thumbnail é não iludir o torcedor. Quais seriam as condições que o Santos teria que criar? Eu acho que automaticamente o Neymar já traria patrocínios que o pagariam tranquilamente os 10 milhões de reais por mês. E o Santos ainda ia morder uma parte desse dinheiro, né? Mas quais as condições, né? Se ele ia ter alguma regalia, período de folga, né? Período de descanso, se ele ia jogar, por exemplo, os primeiros meses de campeonato estadual. São muitos detalhes. Se ele ia querer participação, por exemplo, em cotas de marketing do clube já existentes, percentual de venda de camisa, tudo isso é negociável. Por exemplo, se o Neymar chegar no Santos, camisa do Neymar, 11, com o nome dele e tal, tudo que vender de camisa. Aliás, no filme do Michael Jordan, que tem o Air, né, que tem no Prime Video, a mãe do Michael Jordan, quando assinou o contrato lá, para ele ser representado pela Nike, ela obrigou a Nike a dar percentual do lucro do Air Jordan para ele. Isso nunca tinha acontecido com nenhum jogador, né? Isso está na história. Então, pode ser que o pai do Neymar queira, olha, cada camisa do Santos com a 11 que vendeu, eu quero metade da grana. E aí? Então são coisas que vão ser negociadas. Chegando no interesse do Neymar, a prioridade é do Santos. Se não bater na prioridade, ele vai procurar outro lugar. Minha interpretação desse texto aqui, tá? Diz inclusive que ele teria uma reunião nesta sexta-feira em Londres para conversar sobre o futuro do filho no Paris Saint-Germain. Aqui a gente está com a hora adiantada, né? Não vi nenhuma repercussão desta tal entrevista, desta tal reunião em Londres. Talvez nesse final de semana a gente saiba, né? Então, aqui na matéria sobre o Santos dizia Barcelona, clubes árabes seriam alternativas e tal.
e o Santos só poderia sonhar com o Neymar em 2024. Então, essa é uma cartada política do Marcelo Teixeira, só se o Neymar assinasse um pré-contrato com o Santos agora, porque senão também não sei se ia politicamente ser algo que o Marcelo Teixeira conseguisse capitalizar, né? Enfim, apesar de que o Marcelo Teixeira conseguiu convencer o Rueda a levar o Galo, e eu acho que se ele for eleito presidente, o Galo fica e já começa a fazer o planejamento que ele disse na coletiva, não pode falar da base e tal, mas já estaria dentro do clube e já faria o planejamento, né? Então, o que eu peço para o torcedor é assim, olhe o todo. Não é para desconfiar da notícia, achar que é mentira, que o Marcelo Teixeira não foi ou que o Mussetti e a Brino inventaram isso. Não é isso, pelo amor de Deus. Tá? Porque a gente tem que explicar tudo explicadinho, porque senão os caras distorcem o que a gente fala. É o torcedor ler a notícia, entender os pormenores e colocar o pé no chão. Tá? Agora eu vou para a questão da proposta do Agostinho, que eu vi aqui, onde que eu coloquei? Está aqui no Twitter. Santos World Football, ele divulgou isso no dia 3 de agosto, né? Que seria foi a primeira grande novidade que ele lançou em termos de ideia, né? E aí no tweet dele aqui diz assim, Santos World Football, a nossa SAF, o lançamento oficial da campanha, tá, a apresentação do projeto, está dizendo aqui a data que vai ser. Além dele estarão presentes o Fernando Ferreira e Marcelo Campos Pinto da Bridge Sports Capital. O que ele diz aqui? Que ele primeiro quer colocar o Santos num patamar de recuperação como foi o que aconteceu com o Fortaleza, para que depois, com a marca mais valorizada, poder dar entrada na SAF do Santos, que já tem, né, uma possibilidade que existe hoje, né, no ambiente de legislação do clube, né, de estatuto do clube, e tinha aquele papo todo da QSI, que até agora também não caminhou, né? E a QSI tem a ver lá com o pai do Neymar também. Eu sei que o Marcelo Teixeira aparentemente não é muito fã da história da SAF, mas o Agostinho já disse que é, né? Eu só preciso entender isso aqui melhor com o tempo, porque assim, uma SAF e o Santos sendo a matriz de investimentos em clubes do restante do mundo que tem o nome do Santos, como se o Santos fosse o grupo Santos, Santos World Football como grupo City, né? Que tem o Bahia, que tem um time do Uruguai, que tem o New York City também, tem outros times. O Santos ia fazer esse papel. Hoje o Santos ele tem dificuldade para lidar com a sua realidade, então ele teria que primeiro resolver a sua realidade, trazer investidor, se recuperar financeiramente, pagar suas dívidas e depois começar a ajudar a apoiar outros clubes. E óbvio que tem a contramão, vocês estão vendo aí no Botafogo, que já tem 2 do time atual que o John Textor vai levar para o Lyon no fim do ano, né? Então o Santos ia fazer o mesmo papel? Isso é execuível no primeiro momento? É praticável? Eu acho que a ideia é interessante. É uma ideia interessante. Mas, para janeiro de 2024, isso vai ser possível de ser feito logo de cara, né? Não estou falando mal da proposta. Estou dizendo aqui que ela foi lançada e é um negócio arrojado. E eu estou muito escaldado. A história do gato escaldado tem medo de água fria. Eu estou morrendo de medo da água fria. Eu fico satisfeito de ver o Teixeira, o Agostinho, qualquer outro eleito em janeiro, montar um time para o Campeonato Paulista minimamente decente. Com alguma coisa que já vai ficar desse time, já vai ter o Pituca, né? O Rueda já deu um presentão para vocês aí. O Pituca de presente, né? Legado. Para que a gente passe de fase no Campeonato Paulista. A minha primeira visão imediatista, eu posso estar errado, é o Santos passar de fase no Campeonato Paulista. Depois disso, eu já vou considerar um lucro o que vier pela frente. Não passar vergonha na Sul-Americana, se o Santos classificar. Não passar vergonha no Campeonato Brasileiro, ficar brigando contra rebaixamento, porque, aliás, essa é a nossa meta de momento, que é brigar contra o rebaixamento, né? Então me parece um negócio muito ousado para um clube que está numa situação muito complicada. Se for possível implementar, espetacular. Mas eu acho que o torcedor também tem que tomar cuidado. Ainda mais quando o assunto é SAF, seja ela qual for, a do Agostinho ou de qualquer outro, tá bom? A ideia é boa, repito,
Mas vamos aguardar o andamento e lá na frente eu vou ter oportunidade, vou convidar todos os candidatos. Ainda não sei se vou fazer diretamente aqui pelo canal, com modo live, ou se eu vou convidá-los a irem à rádio Santos FM. Eu apresento um programa todas as manhãs e de lá gerar live para o canal. Então mato 2 coelhos com uma porrada só. Coloco os caras para falar na rádio durante 1 hora e meia, até estendo o tempo do programa, né? E depois, ao mesmo tempo, como eu faço de vez em quando aqui, faço essa conexão entre linhas e Canal 10. Então, aí o Agostinho poderá explicar e outras ideias que ele vai ter. E para fechar esse vídeo, essa história que tem muita gente falando, eu vi o Léo Fontes dizendo, eu vi o Ademir Quintino falando, de que na semana que vem, provavelmente no dia 15, a gente vai ter alguma novidade em relação à Arena, a nova Vila Belmiro. Li também, agora eu não vou me lembrar, desculpa, que pode ser que a W Torre não queira assinar agora, para esperar a eleição no Santos, porque teria algum candidato que é contra. Sim, desculpa, candidato que é contra a Vila Belmiro, o Marcelo Teixeira não é de forma alguma. O Agostinho já deixou claro também que não é. Pelo que eu entendi. É que tem uns pré-candidatos que estão meio escondidos aí que a gente não sabe bem quem são, né? Eu por exemplo, não sei. Então, esse medo que a W Torre tem de assinar o contrato, esperar o próximo presidente, isso vai impactar de que forma no cronograma, né? A gestão Andrés Rueda tem que dar andamento nisso. E se for o caso só de assinar no dia 1º de janeiro, ou assim que a eleição acabar, até pode ser, mas eu preferia que assinasse logo, né? E o Santos tocasse a vida dele. Agora, a gente vai ver o que vai acontecer, porque essa história da Vila Belmiro talvez seja usada, como a QSI, muita gente acha que também poderia ser usada, como alguém que vai ser lançado do grupo do Rueda, que vai lidar com uma dificuldade muito grande, que é o futebol do clube foi pífio na gestão dele, e como é que ele vai indicar alguém ou apoiar alguém numa campanha eleitoral depois de tudo que aconteceu. Então ele precisa de um fato, este grupo precisa de um fato extraordinário, que seria realmente a assinatura do contrato da Vila, né, com a W Torre, para início das obras no dia tal, né, e o Santos já jogando o Campeonato Paulista no Pacaembu, em Barueri, onde quer que seja. E essa história de QSI também, né? Então, meus caros, isso aqui é só um aperitivo para o que vai vir pela frente. Toda a ideia é boa. Eu, por exemplo, eu que não sou candidato, não vou ser, não vou trabalhar no clube, não vou fazer parte de chapa, não vou assinar para ser conselheiro, apesar de ser sócio, não vou fazer nada disso. Eu já cansei de dar ideia. Se um dia alguém resolver aquele estádio do Guarujá lá, que está encostado, aquilo tem uma caveira de burro enterrada ali, uma vez eu falei que aquilo lá podia se transformar na sede das Sereias da Vila. As Sereias da Vila na Pérola do Atlântico. Um estádio só para elas jogarem. Imagina, o público do Guarujá, você trazer aquelas pessoas naquele estádio Antônio Fernandes, que fizeram uma reforma mais ou menos, não podiam fazer um negócio melhor ali, né? E se não for lá, sei lá, pode ser. Em São Vicente, alguém reforma lá o Mansueto Pierotti, faz uma parceria, vira a sede das Sereias, ou em Praia Grande, que tem uma condição de investimento, né, que tem uma visão também muito boa nessa parte. Por que não? Ideia eu também posso dar. Ideia boa, a gente tem tive ideias para a Chácara Nicolau Morango, depois eu fui convencido de que ali não dava para fazer muita coisa mesmo. Então a gente vai debater daqui para frente ideias. Então eu estou falando tudo isso hoje simplesmente para dizer para o torcedor o seguinte, principalmente aqueles que estão mais emotivos. Encarem tudo que for dito com critério, com pé no chão e com análise crítica. Tudo precisa ser analisado de forma crítica e criteriosa, para que lá na frente a gente não sinta no coração arrependimento e na alma que nós sentimos em algum momento por ter apoiado o Andrés Rueda ou por ter apoiado o José Carlos Pérez, que são os presidentes mais recentes da história do Santos. Tá bom? Então é isso, eu espero que tenha ficado claro, espero que os candidatos ou pré-candidatos citados não tenham ficado chateados com o que eu disse aqui, mas vai haver tempo para que eles expliquem melhor e para que eu entenda melhor e para que vocês entendam melhor. Só não se iludam. Só não se iludam. A eleição no Santos é muito séria e não tem espaço para populismo. O Santos precisa de uma discussão muito séria, porque se a gente se salvar da Série B, nós não vamos, no dia 1º de janeiro, nos transformar
num super time de futebol. Quem assumir vai ter que remar muito, vai ter que trabalhar muito para que a gente não sofra tanto quanto sofremos nestes 3 anos, tá certo? Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. E Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Telefone é o 13 3229 8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.